Hoje vamos fazer um esfumado em pálpebra madura. Perceba como a pálpebra é bem mais flácida? Precisamos respeitar toda essa proporção e entender direito o direcionamento desse esfumado, as tonalidades que vão harmonizar com a beleza dela, com esse olho azul e começar o esfumado sempre com um produto bem fininho. Estou utilizando uma base como base de sombra. Nunca utilize corretivos muito pesados para não marcar demais o esfumado. Comece fazendo uma base desse esfumado, utilizando uma sombra rosé bem clarinha para trazer essa naturalidade, esse ar mais romântico para o esfumado. Com um pincel bem fofinho, vou aplicando em toda a estrutura de pálpebra fixa, sempre com movimentos de batidinha primeiro, depositando a sombra, conseguindo a pigmentação. E cuidado com o ângulo final, para você não derrubar o seu esfumado e deixar aquela sensação de um olhar mais caído. Você sempre vai respeitar o ângulo da linha d'água, inclinando o seu esfumado para cima. Apliquei uma sombra um pouquinho mais intensa que a primeira, em toda a estrutura da nossa pálpebra móvel, deixando só um cantinho interno sem sombra. Voltei com a primeira cor, abraçando a segunda tonalidade para deixar esse degradê bem bonito entre as cores. Escolhi um pigmento rosé bem iluminado para aplicar em todo o centro da pálpebra. Como o olho dela é claro, essa iluminação no centro vai dar um destaque, vai ficar incrível. Ah, mas não pode trabalhar com sombra iluminadora em pálpebra madura, porque vai ressaltar ainda mais as linhas. Mentira! Nem sempre vamos ressaltar as linhas de expressão. É só saber aplicar a quantidade correta de pigmento ou de sombra cintilante. Olha que incrível que tá ficando a aplicação dessa sombra. No canto interno, vamos aplicar sempre com a cliente olhando para baixo. No momento que a cliente olha para baixo, não fica aquele acúmulo de linhas ali no cantinho interno. E aí optei por trabalhar com uma sombra opaca, dando essa sensação, né, de um fundo mais liso, principalmente no canto interno, onde temos mais acúmulo de linha de expressão. Vamos iluminar. Uma coisa muito bonita também é iluminar o ponto alto das sobrancelhas para elevar ainda mais esse olhar. Acho que esse efeito fica incrível em pálpebras maduras que estão, né, mais caidinhas. Volto com meu pincel de esfumar, dando acabamento sempre de transição entre as cores, conferindo se o degradê tá perfeito, para na sequência fazermos um delineado esfumado, fazendo somente um contorno nos olhos para fazer a base do cílio postiço. Dou uma carimbadinha. Escolhi aplicar com um pincel diagonal mais larguinho, esse é o pincel da Dye Makeup, e utilizar sombra ao invés de delineador. Vou aplicando a sombra, dando pequenas carimbadinhas, sempre esticando a pálpebra para cima. Na sequência, vou esfumar um pouco essa linha, dando pequenas puxadinhas, para não deixar aquele delineado, né, tão alinhado e quando ela abrir o olho não aparecer nada. Então, um delineado esfumado para uma pálpebra madura sempre vai ficar mais bonito. Depois de aplicar todo esse delineado, vamos fazer um esfumado inferior, conectando com o esfumado superior, de uma maneira bem leve. Vou aplicando a sombra rosé, também com um pincelzinho mais achatadinho, para deixar essa aplicação bem fininha. A mesma sombra rosé que eu apliquei em cima, estou aplicando embaixo, volto com o pincel lápis, dando só uma esfumadinha, conectando com a parte superior, deixando bem delicado. Aplico um pouquinho de pó compacto, dando uma limpadinha para deixar aquelas linhas bem seladinhas e não correr o risco desse esfumado manchar a parte de baixo ou de deixar essas linhas, né, com um acúmulo de produto. Aplico a sombra mais clarinha no cantinho interno do esfumado inferior também. E olha só como já tá ficando incrível, tá ficando super harmônico com o olho azul dela. Aplico um pouquinho de corretivo claro na linha d'água para abrir ainda mais esse olhar e vamos dando todo o acabamento para esse esfumado. As sobrancelhas precisam ficar bem naturais, principalmente quando a sua cliente não está acostumada a usar nada na sobrancelha. Nesse caso, ela tem bastante pelinho, porém super clarinho. Então eu fui dando um fundinho para essa sobrancelha, deixando ela bem delicada. E depois apliquei uma pomadinha incolor para levantar os fiozinhos e trazer mais volume e definição.
No final, aplico um pouquinho de pó compacto no cantinho externo, garantindo que essa sombra não vai ficar caída. Escolhemos um cílio bem delicado, número 214 da Dye Makeup, que é um cílio lindo e que eu super indico para fazer a aplicação em pálpebras mais maduras e dar esse efeito mais delicado. Enquanto o cílio seca, aproveitei para redefinir o contorno dos lábios. Gosto bastante de fazer contorno com lápis bem macio e depois trabalhar com um batom mais hidratante. Não gosto de aplicar batons muito mates, porque eu acho que eles craquelam muito, marcam principalmente, né, os vincos formados ali no lábio com o passar do tempo. Então, texturas mais hidratantes, um semi-mate, fazendo um contorno com lápis, vai ficar sempre mais bonito e mais confortável o resultado do batom. Finalizando, alinhando bem, deixando esse acabamento perfeito, finalizamos a nossa maquiagem. Vou dando os últimos retoques na maquiagem, aplico um pouquinho de delineador na base do cílio, conectando com o cílio natural. E esse foi o resultado final dessa maquiagem. Se vocês gostarem, comentarem muito, se inscreverem aqui no canal, eu prometo trazer o vídeo dessa pele para vocês. Espero muito que vocês tenham amado. Quero aqui nos comentários que você deixe o seu recado do que você achou. E essa modelo maravilhosa é a minha avó, e esse foi o resultado final. Conseguimos valorizar ainda mais a beleza dela.